Bom dia, pessoas maravilhindas! Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Quanto tempo, né? Desculpa aí a demora. Aqui tá tudo bem, mas eu fiquei assim, sabe? Tem época que eu fico assim, sem inspiração para gravar, né? E eu estava assim, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem com a minha família, tudo bem com o meu sobrinho, tudo bem. E eu venho, acho que eu já falei do outro vídeo, mas eu vou ser vovó pela terceira vez de um menino, né, que nasce em março do ano que vem. E eu tô muito feliz. O nome dele é Arthur. É um menino para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nós não poderíamos estar mais felizes, né, pelo Senhor nos abençoar pela terceira vez com mais um menino. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Será ensinado dentro dos preceitos cristãos, temerá a Deus de todo o coração, sabe? Vamos ensinar para ele, porque quem forma um caráter de uma criança são os pais e os avós auxiliam. A avós não estraga, a avós auxilia e dá amor, sabe? Amor sem medida. Mas eu vendo as propagandas, vendo muitos depoimentos a respeito do tal Setembro Amarelo, né? Que é o setembro da prevenção do suicídio, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para você que está aí do outro lado, Cida Stelid, e todas vocês, viu? Érica e Max, todas vocês, todas, né? De A a Z, eu não posso colocar nome aqui, gente, porque eu não guardo de cor assim, sabe? Mas todas vocês que costumam ver esse canal, né? Como eu falo aqui, você não tem obrigação de nada, eu gravo para deixar uma memória aqui. Quando eu não estiver mais aqui, os meus netos puderem conhecer de mim. Quem me dera que a gente tivesse esses recursos na época do meu pai, que meus bisnetos já o amam, só da gente contar a respeito dele, né? Mas se tivesse assim um recurso naquela época de gravar todos os momentos, todos, eles viriam o bisavô lindo que o Senhor preparou para ele, para a descendência deles. Mas voltando aqui ao assunto do tal Setembro Amarelo, eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos vendo, né, essa mobilização, o suicídio tem crescido muito, né, gente? Infelizmente, tem pouco tempo, um rapaz suicidou aqui perto da minha casa. Quando eu falo perto assim, lá uns 5 quarteirão para cima, porque eu intercedo muito por esse bairro, eu intercedo muito para as pessoas que moram aqui. Eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia das pessoas. Mas muitas vezes, gente, a gente precisa de entender, sabe, que a depressão, a tentativa de morte contra si próprio é sim uma coisa espiritual, sabe? Que muitas vezes o Zolpidem não resolve, que tiapina não resolve, o alprazolam não resolve, que nenhum remédio de tarja preta resolve. Porque é uma coisa que a pessoa precisa de resolver dentro de si, sabe? Quando nós estamos numa situação de tristeza profunda e muitas vezes nós não temos motivo para estar tão triste, tão atribulados dessa forma, nos sobrevêm pensamentos que, se a gente começar a alimentar esses pensamentos, a gente atrai todas as coisas ruins para as nossas vidas, sabe? Eu estava meditando, depois que eu estou vendo muita propaganda de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, né? E tenho visto, né? Tem um canal no YouTube que chama Mariana, Amar por Mariana alguma coisa, sabe? É um canal muito bom, não tem nada a ver ligado à religião, mas lá ela leva pessoas, né, que passaram por situação de morte, e alguma dessas pessoas por suicídio, e eu gosto muito de ouvir, né, o outro lado das pessoas. E teve uma história ali que me impactou muito, que é de uma mãezinha que estava lá para contar a respeito da tentativa de suicídio do seu filho de 13 anos, gente, 13 anos, né? Então, assim, o que uma criança de 13 anos tem de tanta preocupação para tentar contra a própria vida? Mas nós temos visto no decorrer dos anos se passarem. Na minha época de criança isso não existia, não. Nossa,
nosso Deus, talvez você pense assim, não, Helena, porque naquela época não tinha abertura à telecomunicação como nós temos hoje, gente, mas não tinha. Principalmente aqui na minha cidade, que ainda é uma cidade pequena, né? Não tinha esse negócio de suicídio, era muito raro você ver alguém tentando contra a sua própria vida. E quando se tentava contra a vida, já eram pessoas velhas, né? Bem velhas, que tinham algum histórico de alcoolismo, né? Desse tipo de coisa, né? Havia as pessoas que tinham uma perturbação mental, que era levado para um hospital que eu não sei se existe ainda, acho que chama Galba Veloso, um troço assim, onde as pessoas com problemas psiquiátricos eram tratados com choque na cabeça. Então era isso que a gente tinha, a gente sabia desse tipo de coisa. Mas nesse longo dos anos a gente tem visto, e o que tem me perturbado muito, né, é os muitos suicídios das pessoas que se dizem cristãs, né, das pessoas que professam uma fé em Cristo. A Bíblia é clara, se você me perguntar, Helena, quem suicida vai para o inferno? Bom, eu não posso ser juiz nessa causa, mas eu vou falar por mim. Se eu me suicidar, eu vou pro inferno sim. Eu tenho todo o conhecimento da palavra, sabe? E já passei por essa tal síndrome do pânico, já passei por, diagnosticada por médico, né? Que era síndrome do pânico, que era depressão profunda, era um medo, era uma, sabe, um aperto que eu tinha no coração, mas tudo isso tinha um fundamento, entendeu? Porque não é assim não, você acorda e de repente você tá com medo, tá com síndrome, tá com pânico, não. Houve toda uma situação que desencadeou em mim essa depressão, essa síndrome do pânico. E eu vou dizer aqui pra você, eu não estou, mais uma vez eu quero dizer pra você, isso aconteceu há 20 anos atrás. Sabe, o sangue do Senhor Jesus já passou sobre isso, mas era uma coisa que eu guardava dentro de mim. E eu vou te falar pra você uma coisa, se você tiver uma ferida e você não apertar para sair todo o carnegão, todo o pus que tá ali, ela cura superficialmente, mas ela continua inflamada por dentro, e era assim que eu me sentia. Gente, eu sou uma pessoa que há 41 anos entregou a vida para o Senhor Jesus. Há 41 anos, dia 15 de agosto, fez 41 anos que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Na minha cabeça, crente era uma coisa assim sagrada, sabe? Eu tinha tanta confiança no tal do crente, sabe? Que do jeito que eu pensava, eu imaginava. Então, na minha cabeça, crente era a pessoa mais certa do universo, era a pessoa mais honesta do universo, era a pessoa mais confiável do universo, né? E eu já tenho vídeos gravados tintim por tintim, né? Hoje eu posso ponderar e dizer, Deus, o Senhor Jesus andou com um traidor que comia com ele, que ceou com ele na última ceia, né? E esse mesmo camarada o traiu, o vendeu por 30 moedas de pratas, né? E a gente vê Jesus ali naquele monte das oliveiras suando sangue, gotas de sangue, porque grande seria o preço a pagar pela minha salvação e pela sua. Mais uma vez, não estou aqui falando para você de religião não, viu? Religião não salva. Religião aproxima você de Deus, mas quem salva é o nome poderoso do Senhor Jesus, é confessá-lo como Senhor absoluto da sua vida. Bom, nesse pensamento, né, a gente tinha amigos, né, e esses amigos, o marido dessa mulher era pastor na época, era um homem muito centrado, um homem muito conhecedor da palavra, um homem assim que eu nunca tinha visto nenhuma palavra torpe sair da boca dele não, assim, era uma pessoa que vinha, conversava com a gente, às vezes a gente ia na casa dele e tudo. Ele teve um acidente e faleceu, e a mulher dele ficou agora viúva com 2 filhos, né? E essa mulher enfiou aqui dentro da minha casa, e ela ficava aqui dentro de casa, e eu atarefada com as crianças pequenas. Eu não tenho mais criança pequena hoje, viu gente? Eu sou vovó,
Então já se passaram muitos anos. Eu tô querendo alertar para você uma coisa que aconteceu comigo. Veja bem, essa mulher começou a ver, sabe, o jeito que o meu esposo me tratava, sabe, o carinho, o jeito que ele me tratava e tratava os nossos filhos, né? E aquilo foi despertando nela, sabe, um espírito que já havia ali, que já havia dentro, que já acompanhava ela há muitos anos, né? E eu toda a vida, quando eu falo trabalhar, gente, eu nunca recebi de igreja não, mas eu, na área espiritual, eu lido com libertação, sabe? Mandar desfazer obras de macumbaria, mandar demônios embora e tudo, né? Ficar dialogando com o diabo, pra onde você veio, pra onde você vai, ó, vai saindo e pronto, entendeu? Então, era assim. E essa mulher ficou muitos meses aqui, como o marido dela deixou ela muito bem financeiramente, né? E meu marido é construtor e ela pediu para ele construir uma casa para ela de tijolinho à vista, sabe? É uma casa muito minuciosa, tem que ser um bom profissional para fazer uma construção dessa. Ela veio, tratou com ele e eu tranquilo. Quantas vezes eu tava na casa da minha amiga, né? E ela chegava, Daniel, tá aí. Que a voz dela era desse jeito. Eu disse, tá, pode entrar. Minhas crianças estavam aqui. Eu não tinha preocupação nenhuma. A mulher usava blusão, saião, um cabelão todo despontado. Era de uma igreja de uso e costume. Mais uma vez eu venho dizer pra você que igreja de uso e costume não tem nada a ver com isso, né? O mau caratismo é dela, né? E o que acontece? Essa mulher, aí ele pegou a obra dela para fazer, e eu lembro que ele chegava aqui em casa e falava comigo, não aguento mais, essa mulher não sai do meu pé, ela fica o dia inteiro na obra, e o meu esposo é aquele, ele não gosta de trabalhar com ninguém vigiando ele não, sabe? Ele já pega o serviço e fala, só isso, eu gosto de trabalhar calado, eu trabalho quieto, calado, sabe? Mas ele vinha dando sinais para mim que eu não percebi. Sabe, um dia ele chegou aqui e falou comigo assim, Benzinho, que a mulher é doida, ela tá falando umas coisas estranhas, sabe? Muitas vezes ele chegou perto de mim, mas eu estava tão preocupada em evangelizar, em cuidar bem das crianças, em administrar a casa, em cuidar das mulheres que eu evangelizava, que eu não percebi os sinais, sabe? De repente ele foi mudando, e eu lembro que ele chegava em casa, tomava banho, se enchia de perfume, sabe? E falava assim, eu vou ali assentar uma porta. E eu tranquila, gente, na minha cabeça, nem nos meus piores pesadelos, sabe? Eu imaginava uma coisa dessa, porque Daniel ficou em cima de mim para namorar comigo 4 anos. E eu dizendo não, não, não. Ele correu atrás de mim 4 anos. Quem me conhece sabe que eu não fui uma pessoa fácil, eu não queria ele de forma nenhuma, né? Mas um dia lá eu olhei pra ele de uma forma diferente e nos casamos. Gente, essa mulher ficou andando com meu marido 1 ano, sem eu perceber, Nesse 1 ano, ela fez uma rede, ela teceu uma rede e dizia pra ele, eu vim saber depois, né? Depois desse 1 ano. E a minha casa cheia de gente, cheio de células, cheio de mulheres, né? E eu cuidando dessas mulheres, pregando a palavra de Deus na maior inocência. Até que um dia Deus usou uma irmãzinha querida, né? Irmã de sangue, não, irmã de igreja, para falar comigo. Ele ouviu o carro do seu marido, a tal de tal igreja aqui do meu bairro. E tinha uma mulher com ele. Quando essa mulher me viu, ela escorregou. Naquela hora ele ligou o start. Eu entendi, eu fui ligando os pontos e eu vi que estava tudo, sabe, tudo se encaixando, sabe? Os banhos para ele sentar à porta, o chegar meia-noite, 1 hora, 2 horas, sabe? E eu não sou mulher de brincadeira, não. Eu não sou mulher que leva desaforo para casa, não. Eu fui atrás da dita cuja, mas ela se escondeu. Graças a Deus que ela se escondeu, senão hoje eu ia estar comendo cana. Você ia matar ela, na raiva que eu tava, matar ela unhada, sabe? E naquela... gente, foi um susto, foi uma coisa tão horrível, sabe? Foi uma coisa tão suja, sabe? Que eu fiquei totalmente abismada, sabe? A ficha não caía, sabe?
E eu confrontava ele, a única palavra que ele falava comigo, eu te amo, eu te amo. Peguei a sopa dele, joguei tudo lá fora, vai fazer safadeza no quinto dos quer comigo não, sabe? Continuei firme com Jesus, porque a igreja não tem nada a ver com isso, sabe? Não contei pra ninguém, chorava eu e Deus e essa minha amiga. E eu passei dias horríveis e fui pra justiça e fui pra me separar dele, sabe? Porque eu sou de uma família de pessoas que foram criadas com propósito, sabe? Que foram criadas com princípios, com moral. E agora ele estava com uma mulher que se dizia conhecer a palavra de Deus e que entrou sorrateiramente na minha casa, transvestida de crente, e era uma pombagira horrível, terrível, sabe? E o final todo dessa história, essa história sórdida, tá em outros vídeos aí que eu não sei linkar aqui pra você não, que eu não entendo nada disso. Eu gravo aqui, envio o troço, sabe? Não entendo nada desse negócio de deixar link não sei do que, não sei nada disso não. Moral da história, isso me adoeceu, mas eu não sabia que eu estava doente. Isso adoeceu a minha mente de uma tal maneira, sabe? Que eu fui criando sentimentos dentro do meu coração que me adoeceram, sabe? Depois desse tempo todo, sabe, eu levei ele na frente do juiz. Naquela época, não é igual hoje não, que você vai sozinha, você vai, solicita o seu divórcio, seu desquite, sua separação e sai no mesmo dia. Não, naquela época, se um não quisesse, o juiz mandava você voltar, pensar durante 6 meses e voltar lá depois dos 6 meses, né? E eu tive orientação do meu pastor para não fazer isso. Ele não faz isso, sabe? E eu sempre tive muito temor de Deus. Falei assim, bom, ele pode até voltar, mas comigo ele não deita nunca mais. E nesse processo, ele ficou muito tempo lá embaixo da minha casa, descendo aqui lá embaixo, tem um quartinho lá, ele ficou lá. Porque eu não admitia ele na mesma cama que eu. Sabe, eu não admitia que aquele corpo que não pertencia a ele, agora ele tinha desfrutado com outra vagaba, sabe? Com uma mulher sem moral, sem noção, fingindo-se de crente e agora vim pra cima de mim. Então, foram muitos anos para se curar. Isso não cura da noite pro dia. E eu fui, sabe, aquele sentimento de revolta, de tristeza, de traição, me adoeceu, me corroeu por dentro. Sabe? Eu nunca pensei em suicídio, mas eu tinha um desejo que ele morresse, mas um desejo maior do que eu, que ele morresse. Não para me encontrar outros homens, não para ficar com outros homens, não para isso, sabe? Eu queria que o Senhor o extirpasse, os dois da minha vida, sabe? Que eles morressem. Bom, aí o tempo foi passando, eu continuando na igreja e a ferida ali, e eu não tinha com quem conversar, porque as pessoas, os líderes, né, que eu queria conversar, falavam, eu não vou tocar mais nesse assunto, Helena, porque o Senhor já resolveu. Então, tem muitas coisas que líderes falam pra você e que não é verdade, tem uma ferida ali. Tem uma ferida ali que precisa ser curada, ser tratada, sabe? Você pode ir no psicólogo, você pode ir no psiquiatra, você pode ir aonde você quiser, mas se você não parar você, sabe? Pegar você, parar você e dizer, eu preciso de cura. Senhor, eu me coloco aqui e eu preciso que o Senhor me cura. Você vai morrer sim, porque eu estive à beira da morte. Eu fiquei tão doente mental, tão doente espiritualmente. A minha vida era só chorar, 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 uma tristeza profunda, né? Foi quando eu comecei a gravar vídeos, sabe? E esses vídeos foram me ajudando. Tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu estava destilando veneno, mas tinha dia que estava bem. Olha, eu quero dizer para você, Daniel é uma pessoa excelente. É um pai maravilhoso, é um avô, meu Deus, que avô maravilhoso ele é, sabe? Mas eu estava doente. Toda vez que eu olhava para ele, eu adoecia. Toda vez que eu pensava na dita cuja, que comia da minha comida, que bebia do meu café, que transitava na minha casa, que eu arrumava aquelas unhas dela, sabe?
eu adoecia. Eu tinha um ódio, uma tristeza, uma angústia muito grande no meu coração. Eu vou ter que levar vocês lá para a área de serviço. Meu celular está descarregando. Vamos ver. Então, gente, eu tive que ir para os médicos. E lá nos médicos ele me receitou todo tipo de ansiolítico que você possa imaginar. Para resumir toda a situação, eu fui diagnosticada com esquizofrenia. Quando eu bati o olho naquele prontuário, naquele tudo, onde que dizia que eu era uma pessoa que estava tomando medicamentos para esquizofrênico, eu parei e falei assim, doida eu não sou. Eu preciso me curar, sabe? Eu não tinha desejo de suicídio, como eu disse pra você, eu temo muito a Deus. Quem teme a Deus não atenta contra a vida, contra a própria vida, nem contra a vida de ninguém. Aí você vai me perguntar, mas e os crentes que suicidou? Ó, filhinha, eu não sei te explicar isso, mas eu vou te falar com você. De Deus não tinha nada. Ah, mas estava levantando a mão, falava línguas estranhas, de Deus não tinha nada. Quem teme ao Senhor não atenta contra a sua vida, sabe? Pensamentos, eu posso te dizer com toda a certeza que eu estou aqui tete a tete com você. Eu nunca tive pensamentos de suicídio na minha mente. Eu só tinha uma tristeza, eu não comia, eu virei pele, osso e pescoço. Você já imaginou uma pessoa de 50 anos? Não, naquela época eu tava com 40 anos, 40 anos, pele, osso e pescoço, tudo quanto é tipo de mochiba desceu pra baixo. Sabe, eu fiquei irreconhecível, sabe? Cadavérica, horrível, horrorosa. Eu lembro que um dia eu cheguei na igreja, eu tava tão magra, vestindo 34, né? Hoje, pra honra e glória do Senhor, é de 42 pra cima. Também não quero ficar magra não, porque nessa idade, com 63 anos, magrinho, crê em Deus Pai, desce mochiba pra tudo quanto é lado. Então, veja bem, ele olhou pra mim e riu e falou comigo, Helena, você tá com o corpinho que você tinha quando você tinha 22 anos. Eu casei com o quê? Com 36. Eu tava com 36 quilos quando eu casei. 36, eu era magérrima. Então, veja bem. Naquela angústia, eu clamava por Deus. Eu tinha uma porta aqui que separava a área de serviço. Hoje eu já tirei ela. Nos meus momentos de angústia, eu pegava um lápis e escrevia. Ficava escrevendo versículos bíblicos, sabe? Decorando versículos bíblicos para me dar força, sabe? À noite eu punha um travesseiro na boca para os meninos não verem e gritava, sabe? E gritava de dor, de desespero. Aí agora Daniel tinha voltado, né? O relato tudo minuciosamente, tem outros vídeos, não sei qual que é não. Não sei nem o título deles. Mas agora... E ele estava tentando de tudo para o casamento fosse restaurado. Eu estava tentando de tudo para que ele morresse, sumisse da minha vida, sabe? E quanto mais você aproxima de Cristo, sabe? Mais você vai vendo os pontos negativos que você precisa tirar da sua vida. Então, quanto mais eu me aproximava de Cristo, mais eu via que eu precisava de liberar perdão. O meu perdão durava 3 dias. No outro dia eu tava julgando, vomitando na cara dele, tudo, cachorro sem vergonha, pilantra, você não me merece, sabe? Aí, passava 3 dias, eu ia pro chão, joelhar, jejuar, chorar. Eu te perdoo em nome de Jesus. Passava 15 dias, seu safado, pilantra, não sei o quê. E foi assim muito. Gente, eu tive muitas recaídas. Muitas recaídas. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, foi muitas recaídas. Sob medicamento. Um dia eu levantei com uma dor na alma tão terrível. Uma dor no peito. Que gente, eu fiz exame de tudo quanto é tipo de coração para ver se eu tinha problema no coração. Eu dormi cheia de aparelho, de pontinho, que apitava de meia em meia hora, sabe? E... tirando a pressão alta, né, que é uma característica da minha família, né, o meu coração tava legal. O meu problema era na alma, sabe? Porque a alma doente adoece todo o seu corpo. Então eu fui para os pés da cruz, pedir a Deus para curar a minha mente, pedir ao Senhor para enxugar as minhas lágrimas, que eu não aguentava mais chorar.
Eu não aguentava mais tristeza. Eu não aguentava mais acordar de manhã, sabe? Porque o ódio é aquele negócio, você toma veneno pro outro morrer. E eu estava me envenenando no ódio, na raiva, na mágoa. E isso trouxe depressão, trouxe síndrome do pânico, trouxe uma série de coisas que as pessoas acham que pôr uma fitinha amarela no Setembro Amarelo vai resolver o problema. Não vai resolver. Se você não parar, não é fazer isso aqui não, ó. Não é isso não. Se você não pegar você, colocar você diante do trono de Deus e falar, Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso de cura interior, sabe? Não é essas curas que esse povo fica falando aí, não. Você precisa de não sei o quê. Deixa isso, deixa aquilo outro. Gente, nós somos mais perfeitos. A nossa mente é mais perfeita do que o mais sofisticado computador. Tá tudo aqui, ó. Entendeu? Quando você perdoa alguém, porque perdão é decisão, quando você perdoa alguém, isso não quer dizer que você vai ter amnésia, que você nunca mais vai lembrar, sabe? Porque sua mente é perfeita, você vai lembrar sim. Mas é como a marca da minha cesariana, doeu tanto. Cada uma das três, a última então doeu mais ainda, porque além de fazer a cesariana, eu liguei, né? Eu fiz a ligadura. Então doía e queimava. Mas hoje eu olho para essa cicatriz e eu vejo que dessa cicatriz eu tenho 3 filhos, sabe? E essa cicatriz é só uma marca, ela não dói mais, sabe? Eu não vou dizer para você que não vai vir pensamentos ruins sobre a sua mente, porque vai sim, sabe? Você não pode impedir um passarinho de voar no alto da sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho e fazer morada. Você pode sim. Eu treinei a minha mente, sabe? Eu fui treinando a minha mente dentro do conhecimento da palavra de Deus. Todo pensamento negativo que aproximava da minha mente, eu comecei a repreender, sabe? Não é sai diabo, não. Aqueles pensamentos, eles brotavam de sentimentos de amargura que estava dentro do meu coração, sabe? Depois disso, eu passei por muitos sufocos, sofrimentos, sabe? Mas eu fui treinando, o Senhor foi me dando capacidade para treinar a minha mente. Eu estou sem aliança, gente, porque ela feriu, meu dedo feriu tudo, então pus ela ali, eu uso para sair. Tô casada, bem casada. Então, veja bem, eu fui treinando a minha mente, eu não permito pensamentos do passado me escravizar. Porque quando você prisioneira de pensamentos negativos, de dores do passado, você se torna escravo e você morre sim, sabe? Porque o problema vai te adoecendo. Você vai chegar num ponto que você vai dizer, não vale a pena viver, não vale a pena continuar vivo. E essa vai unicamente para você que está aí do outro lado, que tem lutado com seus pensamentos, com seus sentimentos. Olha, tudo aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Mas aquilo que você sabe que não vem de Deus, deixa ir se não vem de Deus, sabe? E começa a cultivar a essência do Senhor dentro de você. Você terá alegria para beber, para comer. Você não vai sentir aquele amargo na boca. Sabe, eu tinha um amargo na boca, como se eu estivesse mastigando babosa, sabe? O dia inteiro. As minhas entranhas estavam doentes, as minhas entranhas espirituais adoeceram. E eu me sentia como se estivesse mastigando babosa, minha boca amargava, sabe? O meu ouvido, o estresse era tão grande que ele zumbia, era um apitar, sabe? Era um apitar. Fui fazer a audiometria. Eu trabalhei a vida inteira com muito barulho. Naquela época, a fábrica de tecido não te dava protetor auricular. Então, meu ouvido foi exposto a muito barulho das máquinas, dos maquinários. Então, na audiometria, eu fui diagnosticada que eu tinha perdido 15%. Eu tenho 15% a menos no meu ouvido esquerdo. Eu não ouço. E disseram pra mim que esse zumbi às vezes apitava, que eu falava com eles, para de apitar, mas só eu que estava ouvindo, sabe? Para com esse barulho, sabe?
o estresse, tão alto que estava o estresse. Eu sentei na cadeira de um psicólogo. Eu conversei com um psicólogo e eu vi um dia, depois de várias sessões desse troço aí, que eu esqueci como é que chama a palavra certa, eu olhei pra moça e falei com ela, você escuta? Deixa eu te falar uma coisa, você deve ter mais problema do que eu, né? Você não tá percebendo nada do que eu tenho falado. Porque eu vi que o olhar daquela mulher, daquela psicóloga, estava mais longe do possível. Ela estava ali apenas cumprindo uma obrigação, que era de me ouvir, de me ouvir, de me ouvir. E cada vez que eu repetia a minha dor, né? Porque é só pra você contar tudo aquilo, tipo, para fora, não sei o quê. Mais envenenada eu ficava. Então eu falei assim, eu sei quem vai me ouvir. Eu sei quem pode me ajudar, eu sei quem pode me aconselhar, eu sei quem pode sarar os meus ossos. Eu tinha dores do alto da cabeça à planta dos pés, aí fui diagnosticado com fibromialgia. Você sabia que fibromialgia é uma doença psicológica? É aqui, ó, tá aqui no psique, sabe? Doía tudo, a noite era terrível. Sabe, eu lembro que eu cheguei no médico e falei, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim, tira essa dor de mim. Mas a dor estava na minha alma. A dor estava dentro de mim, não tinha remédio, não tinha, sabe? Eu fui receitada dos analgésicos mais fortes, sabe? Que tem até aquele morfina no remédio, para calar a minha dor, e a minha dor não calava, enquanto eu não tratei os meus pensamentos. Eu não tô aqui para fazer conta carochinha para você não, que eu não ganho, que ó, eu não ganho nada para estar aqui falando isso, ok? Tô falando por amor, para você daí do outro lado. Se você não tomar a posição, se você não começar a descarregar seus pensamentos ruins, sabe, manda embora, sai toda vez que eles vierem, você vai ficar doente sim. Você não vai conseguir levantar os braços, você não vai conseguir, você vai ter artrite, artrose, osteoporose. Meu joelho ficou deste tamanho de osteoporose. Eu não tô aqui para fazer exposição da figura, né, gente? Mas aqui, ó, sabe, eu posso mover minhas pernas, meus pés, eu não tenho problema. Meu pé doía, sabe, doía. Que eu pisava no chão, era assim, eu ia devagarzinho, porque tudo em mim doía. A minha alma doente adoeceu a minha carne, sabe? Os meus dedos doíam, os meus dedos encarangavam, doía, sabe? Eu não conseguia, eu pegava na vassoura umas 4, 5 vezes, mas eu não conseguia concluir a varredura, porque uma pombagira entrou na minha casa e me adoeceu. Porque uma pombagira sem noção, antigamente as prostitutas, as vagabas, tinham um lugar para elas entrar. Tinha um lugar, pelo menos aqui na minha cidade, onde eu entrei para pregar o evangelho pela primeira vez, tinha um lugar das quengas. Hoje, ela está do lado da sua casa. Hoje, ela está comendo no prato com você e desejando o que é seu. Deseja seu carro, sua casa, seus filhos, deseja tudo o que é seu. Sabe? Essa mulher, ela foi tão diabólica, uma mulher velha ligada, que virou pro tantã do meu marido e falou com ele, eu tô esperando o filho. Gente, vocês não têm noção, sabe? Da vontade de torcer o pescoço dela que eu tinha, sabe? A vontade de quebrar ela no meio. Aí você vai falar comigo isso aí, seu marido ali. Você não pegou, não. Peguei ele, dei uma coça nele. Não vai fazer isso não, viu? Isso é errado, isso é errado. Voltar com tanta raiva de que ele veio desesperado pra voltar. Você vai voltar, você vai ficar lá. Porque o pastor já tinha falado comigo, Helena, sabe? Vai morar lá embaixo. Até ser um lugar pra você sumir, sabe? Nesse dia, mas eu peguei ele, gente. É claro que eu peguei ele porque ele deixou. Porque ele é mais alto do que eu. Ele é mais forte do que eu, mas ele deixou eu descarregar a minha ira toda em cima dele, sabe? Foram na época 2 pilantras, 2 cachorros, 2 sem vergonhas, né? Porque ela era uma viúva cheia de pombagira, mas ele era casado e tinha um compromisso. Mas eu estava tão
acostumada a limpar, lavar, a manter a casa impecável, os filhos impecável e ganhar almas para Jesus. E eu negligenciei meu lar. Tá entendendo o nível da coisa? Então, gente, eu quero dizer para você, sabe? Hoje nós estamos dois velhinhos, ele com 65, eu com 63, né? Dois velhinhos, sabe? Mas eu olho para ele assim, hoje o perdão me curou, sabe? Eu olho para ele assim, eu penso assim, que Daniel teve quase morto, né? Ele teve diverticulite, ele quase morreu. E eu olho para ele e falo com ele, graças a Deus que o Senhor me deu você como marido. Graças a Deus, sabe por quê? O perdão cura. O amor de Deus nos liberta. Então que você seja liberta dessa dor que você está sentindo, dessa mágoa, dessa tristeza, dessa angústia, porque Deus cura. E Deus abençoe você. Não vou prometer que eu vou voltar amanhã não, mas em nome de Jesus, sabe? Orem por mim, para que Deus me dê alegria de gravar. Eu gosto muito de falar com vocês. Eu amo todas vocês de A a Z. Deus continue abençoando você. No TikTok e no Instagram, eu tô lá todo dia. Porque eu não aguento ver tanta sujeira nesse país. Então eu tô lá todo dia. No meu Instagram também eu tô lá todo dia, sabe? E você me encontra por aí, no Face, no Instagram, no TikTok, eu tô por aí. Deus abençoe você. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o endemoniado que vai impedir? Ninguém. Até o próximo encontro, assim o Senhor permitir, ok?